A chuva caía como se o céu quisesse apagar os rastros de tudo que Adriana deixara para trás. O vestido branco grudava em sua pele, pesado, encharcado, manchado de lama. Ela corria sem olhar para trás, o coração pulsando mais forte do que os trovões que ecoavam entre os prédios da pequena cidade coreana onde o destino a havia levado. Na bolsa, o passaporte e um anel de noivado. O mesmo anel que ela não teve coragem de devolver. 3 horas antes, o salão de festas estava cheio de flores, convidados e sorrisos falsos. A música suave contrastava com um nó na garganta de Adriana. Ela olhou para o espelho e viu uma mulher que não parecia mais ela, sufocada por expectativas, por uma promessa que não conseguia cumprir. Ela respirou fundo e, no silêncio antes da cerimônia, tomou a decisão que mudaria tudo. Fugir. Agora, caminhava sem rumo pelas ruas desconhecidas, o som dos carros misturado ao da chuva. As pessoas passavam apressadas, sem reparar na noiva perdida entre os guarda-chuvas. Até que uma voz, suave e carregada de curiosidade, interrompeu o caos. "Você está bem?" Ela levantou o rosto e viu um homem parado diante dela. Cabelos molhados, casaco preto, olhar sereno. Ele segurava um guarda-chuva transparente que refletia as luzes da rua como cristais. Ela tentou responder, mas sua voz falhou. Ele se aproximou um pouco, estendendo o guarda-chuva sobre ela. "Está tremendo?" disse em inglês com um leve sotaque coreano. "Venha, tem uma cafeteria logo ali." Ela hesitou. Um estranho. Em outro país. Mas o calor na voz dele era diferente. Gentil. Sem curiosidade excessiva. Ela assentiu quase sem perceber e o seguiu. A cafeteria estava vazia, aquecida e perfumada com um café recém-passado. Dairon pediu 2 cappuccinos. E ela, ainda sem saber como agir, observava o vapor subir da xícara como se fosse uma chance de respirar novamente. "Não costumo encontrar noivas correndo na chuva", comentou com um sorriso discreto. Adriana abaixou o olhar, tocando o anel que ainda brilhava em seu dedo. Eu não me casei." Ele apenas assentiu, sem pressionar. "Às vezes, fugir é a única maneira de se encontrar", disse calmamente. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro dela. E pela primeira vez naquela noite, Adriana sentiu que talvez, só talvez, o destino não estivesse a punindo, mas guiando. Lá fora, a chuva diminuía. Mas dentro dela, uma tempestade diferente começava a nascer. A chuva cessou, mas o som dela ainda ecoava na mente de Adriana. Ela observava as gotas escorrerem pelo vidro da cafeteria, como se cada uma levasse um pedaço da confusão que sentia. Dayun sentou-se à sua frente, tranquilo. Ele não fazia perguntas, apenas estava ali, presente, silencioso, com aquele olhar calmo que parecia enxergar mais do que ela dizia. Havia algo reconfortante nisso. Em um país onde ela não conhecia ninguém, aquele estranho parecia o único lugar seguro. "Você mora por aqui?" ela perguntou, tentando quebrar o silêncio. "Trabalho por aqui", respondeu, mexendo o café. "Tem uma loja de fotografia na rua de trás." Adriana sorriu, curiosa. "Fotografia?" "Sim. Gosto de guardar o que o tempo tenta apagar." A frase a atingiu fundo. Ela também queria apagar, ou talvez guardar, o que era bom, o que era verdadeiro antes de tudo desmoronar. "E você?" ele perguntou gentilmente. "O que faz?" Ela hesitou. "Eu ia me casar." O olhar dele não mudou. Não houve choque, nem julgamento. Apenas silêncio e respeito. "E por que não se casou?" Adriana respirou fundo, olhando para a xícara entre as mãos.
porque percebi que estava me tornando uma pessoa que eu não reconhecia mais. Ele era bom, muito bom, mas me via como alguém que eu nunca fui. E um dia antes de casar, entendi que eu estava me aprisionando. Dai-un a observou, em silêncio. Depois, com um leve sorriso, disse: "Então você escolheu ser livre. Isso exige coragem." Ela riu de leve, um riso cansado. Ou covardia. Ainda não sei. "Às vezes é a mesma coisa", respondeu, olhando pela janela. "Depende do motivo." O tempo passou sem pressa. Ela contou que havia vindo para a Coreia há alguns meses para trabalhar como tradutora e que o noivo, um empresário brasileiro, insistira em se casar ali, com vista para o mar. Mas a cerimônia perfeita se transformara num pesadelo quando ela percebeu que o amor havia se perdido no meio das exigências, das aparências, dos planos que não eram dela. Quando deu por si, o relógio marcava quase meia-noite. A cafeteria já fechava e Dai-un se levantou. "Onde você vai ficar?" perguntou, um tanto preocupado. Ela congelou. Ela não sabia. O hotel onde estava hospedada era o mesmo da cerimônia, e voltar significava encarar todos que já deveriam estar à sua procura. "Não sei", respondeu, quase num sussurro. Ele a olhou por um instante pensativo. Depois, pegou um cartão do bolso e entregou a ela. "A loja abre às 9. Se não tiver para onde ir, apareça lá. Tem um sofá velho e café de verdade." Ela segurou o cartão com cuidado, como se fosse algo precioso. E antes que pudesse agradecer, ele abriu o guarda-chuva e sorriu. "Boa noite, noiva sem casamento." Ela sorriu de volta. E por um instante, o peso no peito pareceu mais leve. Quando ele se afastou, Adriana olhou o nome impresso no cartão. Dai-un Lee. Fotografia e memórias. Mal sabia ela que aquele homem seria a lembrança mais viva que o tempo jamais conseguiria apagar. O som do sininho da porta ecoou suave pela pequena loja. O cheiro de café fresco e papel fotográfico encheu o ar. Adriana entrou devagar, observando cada detalhe. As paredes cobertas de retratos em preto e branco, o balcão de madeira com marcas do tempo e uma câmera antiga apoiada sobre um tripé. Dai-un estava lá, de costas, ajustando o foco de uma lente. Quando ouviu o som da porta, virou-se. "Achei que você não viria." Ela sorriu, tímida. "Achei que eu também não viria." O sorriso dele se ampliou e, por um instante, o ar pareceu mais leve. "Café?" perguntou, já servindo 2 xícaras. Adriana caminhou entre as fotos expostas, encantada. Cada imagem parecia contar uma história. Rostos anônimos, mãos entrelaçadas, ruas molhadas. "Você fotografa pessoas desconhecidas?" perguntou. "Às vezes", respondeu ele, colocando a xícara sobre o balcão. "Às vezes são clientes, outras vezes apenas momentos que não quero perder." Ela se virou e apontou para uma foto específica. Uma mulher sozinha, de costas, segurando um guarda-chuva transparente. "Essa sou eu, não é?" perguntou, com um sorriso surpreso. Dai-un corou levemente. Era uma boa cena, a chuva, o vestido branco, a rua vazia, e havia algo nos seus olhos. Ela riu. Eu estava desesperada. Desespero também é verdade, e a câmera gosta da verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, observando a fotografia. Ela se via ali, vulnerável, perdida, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, se reconheceu. "Você sempre vê o mundo assim?" perguntou. "Não o mundo, só as pessoas que tentam se esconder dele." As palavras o traíram. Havia algo mais em seu olhar, uma familiaridade silenciosa, como se ele também soubesse o que era se esconder.
Ela tomou um gole de café e olhou ao redor. Posso ficar aqui por um tempo? Perguntou quase num sussurro. Só até decidir o que vou fazer? Dai-hun assentiu sem pensar. Pode, mas vai ter que ajudar, disse brincando. As câmeras precisam de manutenção e eu preciso de companhia. Ela sorriu, aliviada. Fechado. Os dias seguintes passaram devagar, como um filme antigo. Adriana varria o chão, limpava lentes, organizava fotos. Às vezes saíam juntos para fotografar o mercado, o parque, os becos escondidos da cidade. Ela falava pouco sobre o passado, e ele não insistia. Mas cada olhar trocado, cada silêncio compartilhado, dizia mais do que 1000 confissões. Uma tarde, enquanto o sol se punha atrás das janelas embaçadas, Dai-hun mostrou uma nova foto revelada. Era a Adriana, rindo, com o vento bagunçando o cabelo. Tirei essa ontem, disse ele. Você parecia viva. Ela ficou olhando por longos segundos. Faz tempo que eu não me via assim, murmurou. Dai-hun se aproximou devagar. Talvez seja porque desta vez você não está fugindo. Ela levantou o olhar e, por um momento, tudo parou. O som da rua, o vento, o tempo. Apenas os dois. Mas antes que qualquer palavra pudesse nascer, o celular dela vibrou. Um número familiar piscava na tela. O número que ela mais temia ver. Era o noivado. O som do celular preencheu o silêncio da loja. Adriana sentiu o corpo congelar. A tela brilhava como um fantasma que ela jurava ter deixado para trás. Lucas, noivo. O nome parecia um soco. Por um instante, ela pensou em atender, mas as mãos tremiam e tudo o que conseguiu fazer foi deixar o aparelho vibrar até o silêncio voltar. Dai-hun observava em silêncio. Ele não perguntou, mas o olhar dizia tudo. Quem era? Ela respirou fundo, tentando disfarçar a dor. Alguém que eu ainda não aprendi a esquecer, respondeu com a voz embargada. Ele assentiu, respeitoso. Mas algo mudou na atmosfera. A leveza dos últimos dias deu lugar a uma tensão invisível, um espaço entre eles que antes não existia. Nos dias seguintes, Adriana ficou diferente, mais quieta, distraída. Às vezes, olhava ao celular, outras vezes o ignorava completamente. Até que em uma manhã cinzenta, a campainha da loja tocou. Dai-hun estava revelando fotos quando ouviu a voz dela, baixa, trêmula. Lucas? O que você está fazendo aqui? O sangue dele gelou. O homem diante da porta era alto, bem vestido, e trazia no rosto uma mistura de raiva e alívio. Achei que você tivesse morrido, disse ele num tom que soava mais como acusação do que preocupação. Sabe quantas pessoas te procuraram, Adriana? Você desapareceu no meio do casamento? Ela deu um passo para trás, o coração disparado. Eu precisava ir embora. Ir embora? Ele riu, amargo. Adriana, você me humilhou na frente de todos. E então olhou em volta, notando Dai-hun. E agora está aqui? O silêncio foi pesado. Adriana não soube o que responder, mas Dai-hun se adiantou, firme, sem perder a calma. Talvez ela só esteja tentando respirar, disse ele num tom controlado, mas firme. Você devia deixá-la em paz. Lucas riu com desdém. Quem é você? Alguém que não exige nada em troca para ficar. O olhar de Adriana se encontrou com o de Dai-hun. Havia algo ali, uma proteção silenciosa, um cuidado que ela nunca havia sentido. Mas Lucas deu mais um passo à frente. Você vai voltar comigo, Adriana, disse ele com a voz firme. Não acabou. Ela fechou os olhos. O som da chuva começava de novo lá fora, como um aviso. Quando abriu, o olhar dela estava diferente. Acabou sim, Lucas. Eu acabei. Sua voz era firme e por trás do medo havia libertação.
Eu não sou mais a mulher que você tentou moldar. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois virou-se e saiu, batendo a porta com força. A campainha tilintou uma última vez. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sagrado. Dae-hyun caminhou até ela, hesitante. Está tudo bem? Ela tentou sorrir, mas as lágrimas escorriam. Não sei, mas pela primeira vez eu disse o que precisava dizer. Ele não respondeu. Apenas a puxou para perto, devagar, sem pressa. E ela se permitiu chorar. Ali, entre câmeras antigas e cheiro de café, Adriana entendeu que o amor não era uma promessa feita diante de um altar, mas um abrigo encontrado na chuva, quando ninguém mais te esperava. A chuva havia parado, mas o cheiro dela ainda preenchia o ar. Do lado de fora, a cidade seguia em seu ritmo, indiferente. Dentro da loja, o tempo parecia ter desacelerado, como se o mundo respeitasse o que estava acontecendo ali. Adriana ainda estava com os olhos marejados, mas havia algo diferente nela. Um tipo de calma que vinha depois da tempestade. Dae-hyun a observava em silêncio, tentando entender como alguém podia carregar tanta dor e ainda assim continuar bonita. "Obrigada", ela murmurou, enxugando o rosto. "Por ficar." "Eu não fiz nada", respondeu simples. "Fez sim, não foi embora." Ele sorriu de leve, desviando o olhar. Às vezes, o que mais precisamos é de alguém que fique, mesmo sem saber o que dizer. Adriana respirou fundo, olhando as fotos penduradas nas paredes. "Você já amou alguém assim?" perguntou de repente, sem olhar para ele. Dae-hyun demorou alguns segundos para responder. "Já." A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas perdi antes mesmo de perceber o quanto amava. Ela se virou, curiosa. "O que aconteceu?" "Um acidente, há 3 anos." Ele fitou o chão. "Desde então, tirei fotos para não esquecer. Mas acho que, no fundo, era uma forma de não viver." As palavras pairaram no ar. 2 corações quebrados, 2 fugas diferentes encontrando-se no mesmo lugar. Adriana se aproximou devagar. "Então, agora, ainda sente que não está vivendo?" Ele levantou o olhar, e quando seus olhos se encontraram, havia algo novo ali. Um brilho suave, tímido, mas verdadeiro. "Agora, às vezes sinto que começo a respirar de novo." O silêncio seguinte foi leve, cheio de coisas não ditas. Ela sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração aquecer de verdade. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. As manhãs eram preenchidas por risadas, o som das câmeras e o aroma constante do café. Adriana passou a ajudar nas revelações, aprendeu a ajustar o foco, a observar a luz e, sem perceber, começou a fotografar também. Uma tarde, Dae-hyun a encontrou observando uma foto recém-revelada. Era ele, distraído, arrumando as câmeras. "Tirou isso à escondida?" perguntou, fingindo reprovar. Ela riu. "Queria guardar este momento." "Por quê?" "Porque você não parece triste nele." Ele ficou em silêncio por um instante. Depois, com um leve sorriso, respondeu: "Então, guarde. É raro me ver assim." Os dias tornaram-se semanas. Adriana ainda tinha pesadelos. Às vezes sonhava com o altar, com as flores, com o olhar de Lucas, mas sempre acordava com o som da máquina de café e a voz calma de Dae-hyun dizendo: "Tá tudo bem, você está aqui." E em meio à rotina, os dois começaram a se aproximar de um jeito que não precisavam confessar. Um toque de ombros ao passar, um olhar que demorava um segundo a mais, um sorriso que dizia o que as palavras não ousavam dizer. Até que, numa noite, quando fechavam a loja, a luz acabou por causa de uma tempestade. Ficaram ali, à meia luz, com o som da chuva voltando a cair. "A chuva outra vez", ela disse, olhando pela janela. "Sempre aparece quando algo muda." Talvez seja o jeito do destino limpar o caminho. Ela se virou e o viu mais próximo do que esperava. O coração disparou.
Ele não disse nada, apenas levantou a mão e afastou um fio de cabelo molhado do rosto dela. "Você ainda pensa em voltar?" perguntou num sussurro. Ela hesitou. "Não sei. E se eu ficar? Talvez eu me perca de novo. Ou talvez, pela primeira vez, você se encontre." A distância entre eles se dissolveu, e ali, entre o som da chuva e o cheiro de café, o primeiro beijo aconteceu, suave, hesitante, como se o tempo segurasse o fôlego junto com eles. Foi o tipo de beijo que não promete, mas cura, o tipo que nasce da dor, mas floresce na esperança. Os dias seguintes pareciam um sonho. A chuva deu lugar a manhãs ensolaradas, o ar frio se misturava com o cheiro de café e o riso de Adriana preenchia a pequena loja. Ela e Dae-hyun viviam um ritmo próprio, entre fotos, olhares e silêncios que diziam mais do que promessas. Adriana já não pensava tanto no passado, mas o destino, como sempre, tem o hábito cruel de reaparecer quando o coração se permite descansar. Naquela tarde, enquanto limpava o balcão, seu celular vibrou novamente. Desta vez, não era Lucas, era um número do Brasil. Ela quase ignorou, mas atendeu, e a voz do outro lado a fez gelar. "Adriana, aqui é a embaixada. Precisamos confirmar sua repatriação. Seu visto de trabalho foi cancelado." Silêncio. O chão pareceu sumir sob seus pés. "Como assim cancelado?" Ela perguntou a voz trêmula. "Sua empresa rescindiu o contrato após o ocorrido. Você tem até o fim da semana para deixar o país." A ligação terminou, mas o peso das palavras ficou ecoando. Fim da semana. 5 dias. Ela ficou parada olhando para o nada, até sentir a presença de Dae-hyun atrás dela. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou preocupado. Ela respirou fundo. "Tenho que ir embora." A voz saiu quase num sussurro. "Meu visto foi cancelado." O silêncio foi longo. Dae-hyun desviou o olhar, como se tentasse encontrar lógica no absurdo. "E... quando?" "Em 5 dias." Ele assentiu lentamente, tentando processar, mas dentro dele algo já começava a doer, a dor antecipada da perda. Adriana o observava, e o que viu em seu rosto partiu seu coração. "Eu não quero ir", confessou com os olhos marejados. "Mas não tenho escolha." Ele caminhou até ela, sem pressa, segurando suas mãos. "Sempre há uma escolha." Ela o olhou, confusa. "Ficar ilegalmente? Não posso fazer isso. Não quero te causar problemas." "Eu não estou falando de documentos", respondeu com a voz baixa. "Estou falando de escolher o que vale a pena lutar." Ela sorriu triste. "E se lutar não for o suficiente?" Dae-hyun respirou fundo, tentando conter a emoção. "Então, me deixe lutar por você. Só dessa vez." Os dias que seguiram foram um misto de esperança e desespero. Ele tentou contato com amigos, advogados, clientes, procurou soluções, caminhos, brechas. Adriana, ao mesmo tempo, preparava malas que não queria fechar. Cada dobra de roupa parecia uma despedida. Na última noite antes da data limite, foram até o mirante da cidade, o mesmo lugar onde Dae-hyun costumava fotografar o pôr do sol. O vento soprava forte e o céu prometia chuva. "Lembra quando nos conhecemos?" ela perguntou, olhando as luzes distantes. "Eu estava encharcada, perdida, e você me ofereceu um guarda-chuva." Ele sorriu, melancólico. "E agora?" "Agora sou eu quem quer te abrigar, mas não posso." O primeiro trovão anunciou a tempestade. A chuva começou a cair fina, como no início de tudo. "Talvez o destino só quisesse que a gente se encontrasse, não que ficasse junto," ela disse chorando. Dae-hyun se aproximou, segurou o rosto dela entre as mãos. "Ou talvez o destino só quisesse te mostrar o que é o amor de verdade, mesmo que fosse por pouco tempo." Eles se beijaram, como quem se despede antes de acordar. Um beijo molhado de chuva e lágrimas. Um beijo que dizia obrigado e adeus ao mesmo tempo.
Quando se separaram, Adriana encostou a testa na dele e sussurrou: "Se for para nos reencontrarmos, que seja quando eu não estiver fugindo de nada." Dae-ryun fechou os olhos, deixando a chuva lavar as palavras. E ela partiu. Naquela madrugada, sem promessas, apenas com a lembrança do homem que a ensinou a se encontrar quando tudo o que ela queria era desaparecer. O tempo passou como quem folheia as páginas de um livro que não se quer terminar. 2 anos haviam se passado desde aquela noite sobre a chuva. Adriana voltou ao Brasil, recomeçou a vida do zero. Trabalhou, estudou, aprendeu a cozinhar pratos coreanos só para sentir o gosto da lembrança. Mas por mais que tentasse seguir, uma parte dela sempre permanecia na Coreia, entre o cheiro de café e o som suave da chuva batendo no vidro da pequena loja de fotografia. Às vezes, ela ainda recebia cartões postais sem remetente, fotos simples, de ruas, flores, guarda-chuvas transparentes, e em todas, a mesma assinatura no canto inferior: D.L. Ela nunca respondeu, mas guardou cada uma, como quem coleciona fragmentos de um amor que o tempo não conseguiu apagar. Até que numa tarde nublada, o destino, sempre com seu jeito misterioso, resolveu brincar outra vez. Adriana foi convidada para um congresso de tradução, em Seul. No início, hesitou, mas havia algo dentro dela que sussurrava: "Vá." Quando desembarcou, o coração batia como se voltasse ao início de tudo. A mesma cidade, o mesmo ar úmido, as mesmas luzes. E, sem planejar, seus passos a levaram até uma esquina familiar. A vitrine estava diferente, mas o letreiro continuava lá: Dae-ryun Lee, fotografia e memórias. O som do sininho da porta a fez prender a respiração. E então, ele apareceu. Mais maduro, com os mesmos olhos calmos e um leve sorriso que ela nunca esqueceu. Por um instante ninguém disse nada. Apenas se olharam, como quem precisa confirmar que o outro é real. "Você voltou", ele disse, quebrando o silêncio. "Acho que nunca cheguei a ir embora completamente", respondeu com a voz trêmula. Ele riu baixinho e algo nos dois pareceu se alinhar novamente. "Eu esperei. Eu vivi", ela respondeu sorrindo, mas era como se faltasse a última foto do álbum. Dae-ryun Lee caminhou até o balcão, pegou uma câmera antiga e a entregou a ela. "Então tire você mesma, assim ninguém poderá dizer que essa lembrança não existiu." Adriana ergueu a câmera, as mãos tremendo. Olhou pelo visor, focou no rosto dele e clicou. O som do obturador ecoou suave, como um ponto final escrito com amor e paz. A chuva começou lá fora, tímida, leve, como da primeira vez, e naquele instante ela entendeu. Algumas pessoas aparecem para nos salvar, outras para nos ensinar que o amor verdadeiro não precisa de promessas, apenas de um reencontro no tempo certo. Adriana sorriu e Dae-ryun Lee sorriu de volta, sem perguntas, sem pressa. Apenas o conforto de quem finalmente estava onde sempre deveria estar. Agora quero saber de você. Você acredita que o destino pode unir duas pessoas, mesmo depois de tanto tempo separadas? Conte nos comentários. Eles deveriam ficar juntos para sempre? Ou alguns amores são feitos apenas para uma estação? Quero saber o que você faria se estivesse no lugar de Adriana.